bem? Eu sou a Rafaela Barreto, trabalho na área de marketing e vendas da Nomus e a gente está aqui para poder trazer mais um caso de sucesso do uso do ERP industrial. Hoje eu falo com o Denis Alves, que é diretor da EHE Engenharia. Muito bem-vindo, boa tarde, Denis. Boa tarde. Bom, Denis, a EHE é uma empresa metalúrgica, né, que vocês ficam no interior de São Paulo, e eu gostaria que você explicasse um pouco mais para quem está nos assistindo qual tipo de produtos exatamente vocês fabricam. Nós trabalhamos com o setor de construção civil, né? A engenharia vem daí, e a elaboração de produtos metálicos para construtoras, de uma maneira geral. Podem ser personalizados ou padrões, né? Quando eu falo linhas padrões, são essas caixas de incêndio, quadros de energia, né, para disjuntores, e todo o rol aí de caixas metálicas para o shaft ou aberturas na alvenaria, de uma maneira geral, né? A EHE, então, ela trabalha com a fabricação dessas caixas metálicas, né, que fazem ali abrigo para medição e tudo mais, tanto de forma padronizada, como também fazem projetos especiais, não é isso? Perfeito, isso mesmo, isso Sim. mesmo. E como foi o início do surgimento da empresa, Denis? Eu dei uma pesquisada, vi que antes vocês trabalhavam na área de comércio, né, e que depois começaram a parte de fabricação. Como foi esse início da fábrica? É, então, a empresa nasceu do projeto, na verdade, da engenharia mesmo, né? Houve uma necessidade em 2006, mais ou menos, no mercado de individualização de água e gás, um processo para individualização de água e gás. E na época existiam poucas empresas especializadas nessa área, né? E a gente desenvolvia projetos focados nisso daí, e pela dificuldade de fabricação dos abrigos e do conjunto, né, próprio para a instalação, vamos colocar assim, do processo de individualização, tanto de água como de gás, a gente acabou fabricando os abrigos. E foi daí que surgiu tanto o comércio, né, a parte de engenharia, como o comércio, como também a fábrica, porque quando a gente começou o processo de fabricação, pela ausência, acabou englobando tudo, né? E a indústria começou a crescer mais do que os outros itens e acabou absorvendo os outros itens. A gente ficou meio que preso no processo industrial mesmo de fabricação. Certo. E qual foi o estalo que deu para você? Pelo que eu entendi, a parte de fabricação começou a tomar conta da demanda, né, em termos da capacidade de atendimento de vocês. E como foi o motivo que fez a EHE buscar no mercado a escolha de um ERP? Como era o cenário antes, em termos de controle? O que vocês utilizavam? No começo, a gente já, na verdade, já passamos por alguns softwares mais simples, que eram mais gestores financeiros, vamos colocar assim, né? Contábil, de lançamento da parte de contas, né? Tanto contas a pagar como receber, um controle aí. E à medida que a indústria foi crescendo, a gente viu a necessidade de ter um controle também do processo, né? Um controle melhor de estoque, um controle melhor do processo do chão fabril, né, do chão de fábrica e, de uma maneira geral, dos indicadores de produção, né? Porque para calcular um preço na indústria é meio complexo, então sem os indicadores é difícil, né? E na nossa busca a gente visionou no Nomos uma possibilidade de fazer isso, né? Porque já estava incluído neles uma série de pacotes que nos interessava do ponto de vista do chão de fábrica, né, da implantação dele, né? E a gente foi caminhando nesse sentido. Então, e sempre usamos sistemas, mas sistemas mais simples e fomos evoluindo, né? Até na escolha desse sistema que nos atendem hoje, tanto na parte aí de escritório, né? A parte financeira, que é o que eu estou mais preso hoje, mas também no lançamento do chão de fábrica, controle de estoques e compras e aí por diante, né? E a gente houve a necessidade, em função da evolução da empresa, a gente adquirir um software mais potente nesse sentido, né? Entendo. Em relação a esses gargalos que você comentou ali do dia a dia, porque as ferramentas menores, principalmente as focadas no administrativo, no geral, elas atendem muito bem no que se propõe, mas chega num certo ponto do crescimento, da evolução da empresa que elas deixam de atender, né? Mas como funcionava o dia a dia em termos de utilizar softwares para controles administrativos e também ter que fazer muitas vezes o complemento desse controle através de planilhas de Excel. Como funcionava isso para vocês no dia a dia? É exatamente isso. Então, a gente tinha um software
que gerava as despesas, né, receitas e assim, e essa é a parte financeira. E o restante do controle a gente fazia com coletas, geralmente eram relatórios de produção que desciam, né, em papel, mesmo feito no Excel. A gente coletava esses dados meio que manualmente e tinha um lançamento meio que manual nas nossas planilhas de controle, para ter uma média, para ter uma visualização, né, da capacidade produtiva que a gente tinha. Mas como todo controle manual é meio difícil ser feito, né? Então a gente meio que pecava, vamos colocar assim, se é o termo correto, né, na coleta dos dados, porque é difícil convencer o colaborador a passar informações reais do que está acontecendo, né? Então, acabou gerando uma dificuldade em determinar se o nosso custo produtivo está correto ou não, ou se estava mais próximo da realidade ou não. E então a gente foi procurando sistemas que nos possibilitassem coletar os KPIs, os indicadores de produção com uma qualidade melhor, né? E daí surgiu a necessidade e acabamos escolhendo o Nomus por uma opção viável, né? Sim. Denis, eu tive até uma conversa com o Arthur, que foi a pessoa que acompanhou a EHE no início do projeto, e ele até comentou, Rafaela, a EHE foi o melhor cliente que eu já tive até hoje, em termos de implantação, porque vocês conseguiram evoluir com um pacote de horas que é considerado dentro do mercado um pacote de horas pequeno, que são 44 horas. A EHE fez a implantação no modelo tradicional, né? Hoje a Nomus ela atende com 2 possibilidades de implantação, no caso de vocês foi o modelo tradicional, e nós percebemos que uma das coisas importantes que fizeram vocês evoluírem tanto, até principalmente 2 áreas que não são tão comuns em RP, que é o controle do chão de fábrica e a programação fina, foi a sua participação, o envolvimento por parte do cliente em avançar com a implantação, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre qual a sua percepção do ponto de vista do cliente de participar ativamente em relação à implantação do software. E também é importante ressaltar esse caso porque mostra para as outras pessoas que com este envolvimento é possível você fazer render para até além do esperado o mesmo pacote de horas. Então, Rafaela, realmente a gente contratou aquele pacote standard, né? Eu não vou colocar assim, que é standard, né? Ele tinha um foco mais na introdução do sistema, né? E embora tenha bastante função na empresa, não é uma empresa muito grande, né? É uma empresa aí de pequeno porte, né? Estamos aí com uma faixa aí de 25 colaboradores, mais ou menos, né? Então, a gente acaba ficando sobrecarregado, mas eu me propus a fazer também pela experiência, porque eu acompanho a empresa já há bastante tempo, né? Basicamente na existência dela toda, tenho conhecimento mais ou menos da nossa área de produção, né? Eu conhecia já os indicadores manuais que a gente tinha, tudo. Então, eu me propus, na época, a iniciar o processo de implantação. Achei que era mais viável ser assim, né? Do que partir esse processo em várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu comecei com o Arthur, né? Que, por sinal, é um excelente profissional, né? E fomos aí gradativamente extraindo dele informações para poder montar, né, o nosso processo. Quando a gente terminou essa implantação básica, que é mais ou menos conhecer a superfície do software, a gente viu que ele tinha bastante poder no que a gente queria realmente, que era a parte de chão de fábrica, né? E eu gastei algumas horas com o Arthur nesse sentido e foi muito, muito, muito positivo, tá? Eu acredito que houve uma evolução bem grande. A gente foi treinando o pessoal lá de baixo no uso concomitantemente, né? Eu fazia, mas a gente já passava os vídeos e fazia uma sessão com o pessoal. Acho que foi a ideia de participar foi importante. Eu acho que sem isso não seria possível. Eu acho que não. Você fica meio disperso e perdido, né? Ainda mais que eu mexo mais numa outra área hoje. Eu fico muito preso no financeiro, na verdade, avaliando quase todos os indicadores, mas mais preso no financeiro, né? Então, é difícil você achar o profissional e convencê-lo a usar ou passar informações. Então, eu montei foi esse exatamente o critério, tá? Participei quase de toda a implantação e fomos orientando o pessoal. Eu acho que a gente ganhou bastante proveito, foi bastante proveitoso nesse sentido. Houve um aproveitamento melhor do professor, assim, né, do profissional Arthur, para a implantação aqui do sistema nesse sentido, né?
Sim, exatamente. A gente sabe que implantação de software não é um projeto simples de ser levado até o fim, mas realmente é quando há empenho das duas partes, o cliente entrando com a expertise dele enquanto processos dentro da fabricação, do dia a dia dele, dentro dos roteiros dele, e a Nomus tentando casar isso com as parametrizações do software para melhor atender a este processo do chão de fábrica. Por falar em chão de fábrica, Denis, essa é uma área do software que não é comum em todos os ERPs e é uma das nossas especialidades, que é o controle do PCP, e também o módulo de programação fina que a EHE usa bastante. Quando vocês optaram pelo software da Nomus, essas duas áreas, a parte de chão de fábrica como um todo, o PCP, já era algo que te chamou a atenção? Ou foram funcionalidades que te chamou a atenção, abriu seus olhos mais à frente, depois de já iniciada a implantação? Não, foi uma escolha meio que pensada nesse sentido. A gente já tinha um conhecimento, como eu falei para você, a gente já coletava informações disso daí, né, através de planilhas e de outros modelos. Então, como é difícil você fazer um projeto, fazer uma análise, né, um gráfico, por exemplo, um Gantt de um processo industrial, é muito complexo, né, ele é muito dinâmico, né, na construção civil é até mais simples, porque ele é meio estático, né, você começa uma obra, ela está toda montada, né, e muda muito pouco, mas a indústria está sempre tentando pedido novo, então é difícil a gente fazer manualmente uma programação fina como é feita através do Nomos. Então, quando a gente foi escolher o sistema, foi decisivo, na verdade, porque o sistema já vinha embutido módulos que nos interessavam nesse sentido, entendeu? A escolha foi pensando nesse caminho, né? Para a nossa empresa é muito útil, porque é o que a gente focava, né? Bastante software no mercado, não conheço todos, mas já trabalhei com alguns, são muito bons, com módulos separados, né? Você tem que acabar tendo mais de um software para poder fazer isso daí, né? Separadamente. A gente pegou o Nomos nesse sentido, a gente achou que era muito interessante a experiência de vocês na área fabril mesmo, no chão de fábrica, e que era o nosso foco final, e aproveitamos essa deixa para poder adquirir o sistema, entendeu? Denis, você comentou que muito da implantação foi focada em você e que depois esse conhecimento era repassado para os demais setores, para os outros colaboradores. Da sua percepção, como foi a aceitação do uso do novo software por parte da sua equipe? A equipe, ela achou o software com boa usabilidade, achou a ferramenta complicada de mexer? Você pode fazer algum comentário sobre isso? Não, Rafaela, olha, são setores diferentes, né, lógico, né? Por exemplo, o departamento de vendas foi um dos primeiros que a gente começou a trabalhar, né? À medida que a gente foi aprendendo, a gente foi já conversando com o pessoal. Então, houve uma sessão aí de treinamento, mas o pessoal ali aprendeu. Eu acho que é um software muito intuitivo. Se a pessoa tem uma certa familiaridade com o computador, ele vai ser de fácil uso. É de fácil uso, né? A nossa empresa é uma prova, né? Fizemos basicamente uma implantação simples, mas houve o uso facilitado de todos os setores. Então, é lógico que tem dificuldades, a gente recorreu aí à ajuda, né? Tem o manual de instrução, né, lá o help do sistema, né, ele é muito útil também, tem bastante itens, mas, de uma maneira geral, o pessoal se deu muito bem, eu não vejo problema, é até surpreendente, realmente, todos os setores abraçaram. O setor de chão de fábrica, ele foi um dos que mais agradeceu. Por quê? Porque o controle de estoque, ele é muito mais preciso, né? Ele é muito bem organizado no sistema, então facilita bastante, né? Desde a entrada da matéria-prima, a parte de compras integrada, né? Até o controle final de saída e vendas, muito bem projetado, que facilita. Então, na verdade, o pessoal ficou interessado na evolução do sistema. Como a gente falava, a gente tinha um sistema muito mais simples e com a aquisição do novo melhorou bastante, né? Eu acredito que houve uma evolução simples por isso, porque realmente houve interesse dos membros, dos participantes, dos colaboradores da empresa, né? Denis, a EHE é uma empresa que está crescendo, está em evolução, e eu gostaria de saber de você quais são as perspectivas em termos de crescimento para vocês agora nos próximos anos, e se você acredita que o Nomos ERP Industrial conseguiria acompanhar esse crescimento da empresa. Olha, a gente cresceu bastante mesmo, né? Nesses últimos 10 anos, que é mais ou menos o prazo de existência no modelo industrial, né? Vamos colocar assim, né? Da empresa,
a gente tem crescido aí numa bela projeção por ano, né? Então, há uma projeção muito grande de crescimento. Nosso setor está evoluindo e, graças a Deus, a construção civil também está crescendo no Brasil. Então, é o nosso nicho de mercado, né? E eu acredito que o Nomos vai ser um parceiro aí permanente, né? Da empresa, tá? Ele tem potencial, a gente usa pouco dele ainda, né? Estamos tentando aprimorar os usos, porque é gradativa a implantação, né? Alguns erros que a gente cometeu logo no começo a gente foi corrigindo, hoje está bem melhor. Então, nós estamos com uma parte de estoque bem aprimorada, o chão de fábrica está sendo coletado dados bem precisos, né? Os relatórios começaram a ficar melhor formatados, e então eu acredito que, além da explosão aí que nós temos aí, o dashboard a ser explorado, né, com mais facilidade, eu acho que é um software que vai atender a gente muito tempo, não tenho dúvida nenhuma, né? E se Deus quiser, a gente vai crescer bastante, né? É uma expectativa. Né? Do que depender da gente, a gente vai crescer junto. Interessante, Denis, você ter comentado que usa ainda pouco do software, mas pela nossa experiência, a gente vê que vocês utilizam as funcionalidades chaves, que é o administrativo, o controle da produção, o controle do estoque, e alguns tópicos mais avançados, como chão de fábrica e programação fina. O software ele tem outros recursos para poder agregar também, controle de custos, qualidade, coisas que poderiam ser implantadas mais à frente, caso faça sentido para vocês. É interessante essa flexibilidade para poder conseguir acompanhar o momento de cada empresa, né? Caso inicialmente você precise de algo mais pontual ou mais prioritário, digamos assim, e mais à frente avançando com o seu projeto para os tópicos mais avançados. Sim, concordo perfeitamente. Sim. Denis, o que você acredita que em termos do seu dia a dia, a ferramenta especificamente Nomos RP Industrial conseguiu trazer de benefícios para a EHE? Se você pudesse resumir em poucas palavras, o que você diria? Olha, eu fico, como eu falei para você, eu fico mais na parte de gestão hoje, né? Então, eu uso muitos os indicadores para poder até ajudar a contribuir na parte de precificação, essas coisas, né? Custo, essas coisas, que é onde eu uso mais a minha experiência hoje, né? Então, e no financeiro também. Então, eu acredito que o uso lá embaixo hoje, ele está sendo com uma fluência bem melhor, o que possibilita tomar decisões mais rápidas, né? Então, por exemplo, eu consigo atingir o valor ou um custo de um produto com muito mais facilidade, mesmo sendo um projeto novo, porque a gente trabalha, entre aspas, com uma linha padronizada de mercado, né, que tem um preço já pré-determinado pelo mercado, e trabalhamos com uma linha totalmente personalizada, né, que nasce com uma ideia, né. Então, só explicando isso, geralmente quando vem um projeto novo, a gente tem que elaborar um esboço, e esse produto não existe, a gente tem que precificá-lo antes dele existir. Então, a gente parte de uma pré-análise, até por experiência, né? Fazemos um estudo prévio, e que eu vejo até que o Nomos tem um caminho nesse sentido que a gente vai usar futuramente, que é a parte de projetos, né? Eu vi lá que tem todo um caminho nesse sentido, né? Isso, ele tem um módulo de projetos. Sim, que poderia contribuir nesse sentido para a gente, né? Mas, então, a gente pega esses indicadores de produção, como eles são mais precisos, facilita na hora de precificar. Embora o produto não exista ainda, a gente vai chutar para ver se é verdade, né? Então, a necessidade do software é muito grande, né? E dele estar bem preciso, porque um erro, né, na lista de material, no bio ou qualquer outra, né, em qualquer outra posição, ela pode gerar um desastre aí, né, financeiro. Então, a gente está aprimorando essa parte de estoque, de controle de compras, de entrada para precificar correto, né, tomar um cuidado na entrada do material para ver se a classificação ou se a unidade de medida está correta, coerente, né, para ver se, né, ou uma segunda unidade de medida convertiva, né, já que todo fornecedor tem um processo de trabalho, né. Então, estamos, basicamente, hoje nós estamos aí com uns 80%, 90% acho, de implantação nessa parte de fábrica mesmo, né, que é onde estamos tentando controlar e deixar ele 100% preciso, né, para a gente tomar decisões aí mais rápidas. Mas, no meu caso, eu vejo assim, os indicadores são necessários e eu preciso deles. Então, eles têm vindo, tá, bastante fortes através dos relatórios. Então, a gente consegue monitorar e avaliar produtos novos com facilidade. Né?
Interessante. Vocês trabalham nível Brasil, Denis? Se de repente aqui tiver alguém de alguma construtora ou de um setor que faça sentido para vocês, vocês conseguiriam atender ou vocês trabalham somente em São Paulo? Não, nossa empresa, ela hoje, a gente vende em, o estado de São Paulo é o nosso forte, assim, né? Porque é da proximidade, eu acredito, mas a gente vende muito no Rio e em outros, no Amazonas, a gente tem parceiros aí para todo lado. Algumas construtoras grandes, nós somos parceiros mesmo, né? Fabricamos aí, já sob demanda há um bom tempo para essas construtoras, né? Então, é sempre bem-vindo, né? Se alguém tiver vindo interesse, né? É sempre possível, tá? Atendemos todo o Brasil, sem problema nenhum. Legal. Bom, Denis, a gente está chegando ao final, mas eu gostaria de te agradecer pelas suas palavras, sua disponibilidade e principalmente pela parceria. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, tanto para pessoas de indústria metalúrgica ou de outro setor que esteja buscando uma ferramenta? O que você poderia destacar que hoje, depois de já escolhido um software, você entende que é relevante para quem está nesse momento ainda de procura, né? Quem está nesse período de procura de ferramenta, você que já implantou, o que você pode elencar que é importante essa pessoa se atentar? A escolha, por exemplo, para uma metalurgia como a nossa, né, focada na construção ou não, né, eu acredito que se for metalurgia ou qualquer outro segmento, vejo assim, são muito parecidos, né, é, tivemos um sucesso grande na implantação, um software muito poderoso, ele tem bastante versatilidade e, e vale a pena, vale a pena. Eu vou resumir na síntese, que vale a pena realmente, é um software muito versátil, né, surpreendentemente abraçou o nosso processo. Eu achei que é o maior trabalho, né? Você tem uma forma de trabalhar, né? Um processo que você desenvolveu, né? E, e o software ele acabou atendendo o nosso processo, se adaptando, né? Ao nosso processo muito bem, o que prova de que é um software versátil, né? Se a pessoa souber usar e tiver uma implantação aí com um auxílio bom, é possível fazer o que deseja, né? Eu aconselharia o uso, né? Nós estamos usando e aconselhamos o uso, sem problema. Bom, Denise, muito obrigada. Um abraço para você e toda a equipe da EHE em nome da Nomus. Até mais e agradeço a parceria de hoje e dos próximos anos também. Ok, né? Sucesso para vocês também, hein? Muito Bom? sucesso.